Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Pré-USDA da Safras TV, quando a gente conversa com os nossos consultores sobre o relatório do Departamento de Agricultura norte-americano, o relatório de fevereiro, que será divulgado na quarta-feira, às 14 horas. Conto aqui com o Paulo Molinari, nosso consultor e analista, que vai conversar sobre milho e soja, e também com o Elcio Bento, que vai falar sobre o mercado de trigo. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Dylan? Tudo bem? Boa tarde a todos. Bem, é um relatório que deve trazer uma atenção muito grande, né, aos números da Argentina, em particular da América do Sul, né, tanto para a soja quanto para o milho, e não tanto concentrado em cima de estoque americano. Olá, Dylan. Olá, Paulo. Trigo, acho que é um relatório bem tranquilo também, talvez alguma alteração aqui no Hemisfério Sul, Argentina, Austrália e Brasil, mas não deve trazer grandes alterações. Tá certo. Eu vou começar, então, passando os dados da soja e do milho, daí o Paulo já conversa e já nos passa o cenário do que pode acontecer nesse relatório. Bom, para a soja, a expectativa do mercado é de que os estoques dos Estados Unidos em 2022 e 2023 permaneçam inalterados na casa de 5 milhões e 700 mil toneladas. Já os estoques globais devem cair cerca de 2 milhões de toneladas para um número em torno de 101 milhões e 600 mil toneladas. E as atenções, no caso da soja, se voltam para a produção no Brasil e principalmente na Argentina. A expectativa do mercado é de que, em relação ao Brasil, se mantenha um número próximo de 153 milhões de toneladas, e para a produção argentina, um novo corte, caindo de 45,5 milhões para 41,5 milhões de toneladas. Vamos dar uma olhada agora nos números, nas expectativas para o milho. Nos Estados Unidos também pouca atenção do mercado, os estoques devem subir um pouco, passando para 32 milhões e 100 mil toneladas, estoques globais caindo para a casa de 295 milhões de toneladas. Em janeiro, esse número era de 296 milhões e 400 mil toneladas. Atenções, novamente, para a questão da América do Sul. A safra do Brasil, o mercado projeta um leve aumento, de 125 milhões para 125 milhões e 300 mil toneladas, e, a exemplo da soja, um corte na produção da Argentina, passando de 52 milhões para 48 milhões e 100 mil toneladas. Paulo, o que a gente pode falar desses números? Bom, em primeiro a soja, né? Acho que o ajuste que o mercado está esperando é um ajuste coerente, né? De 45,5 para 41,5. Tem números bem mais agressivos, né? De 36, 38 milhões. Todos tentam ser o primeiro a colocar maior quebra, parece, né? E, na verdade, nós temos aí que Córdoba e Buenos Aires ainda são os dois principais produtores, estão em uma situação ainda confortável, mediante a seca ainda uma situação confortável. Temos muita área que foi plantada agora no final de janeiro, pelo menos 30% da área na segunda quinzena de janeiro. Então, a safra argentina ela tem tudo ainda para ocorrer de pior e ainda de melhor, né? É claro, já existe uma quebra entre a Santa Fé e a fronteira com o Paraguai, é uma quebra que já está precificada pelo mercado. Então, o número de 41, 42 milhões para a Argentina hoje é um número bem saudável, bem equilibrado, né? A surpresa seria se o USDA cortasse o número de 45,5 para 38, por exemplo. Não é o costume do USDA fazer esse tipo de corte agressivo, né? Mas 45,5 já está exagerado pelas condições de clima, e o 36 também é um número extremamente exagerado de corte, pelo menos nesse momento, né? Em termos de estoque americano, há pouco a se alterar nesse relatório, né? Alguma alteraçãozinha na produtividade, nas exportações, alguma alteraçãozinha de esmagamento, nada que vá alterar profundamente o sentido do mercado, né? No caso do milho, também há pouco a se alterar em termos de oferta e demanda americana. O estoque continua baixo, as exportações ainda não têm números suficientes para uma elevação, e aí um novo corte de estoques, né? Então, do ponto de vista americano, do estoque americano, não há muito
a mexer com os preços no curto prazo. Na safra argentina, 52 milhões, realmente era uma safra prevista lá em dezembro, né? Uma safra que está muito alta, né? Nós aqui no Safras e Mercado já estamos com 47, né? Então, se o USDA trouxer para 47 a 48 milhões, parece um número saudável. Também o milho teve uma boa parcela da área plantada em janeiro, quase 50% da área plantada em janeiro, então muitas lavouras ainda vão entrar ou estão entrando em polinização e pendoamento. Então, o número da Argentina, tanto para soja quanto para milho, ainda é um número aberto, né? Por enquanto, o 47 a 48 milhões parece um número saudável para o tamanho da safra americana. As surpresas, né, podem vir se o USDA derrubar esse número da soja abaixo de 42 ou do milho abaixo do 47, tá? Tá certo, Paulo. Até porque tem uma previsão aí, os últimos mapas estão indicando que deve voltar a chuva aí nessa segunda quinzena em fevereiro. Isso é essencial lá para a Argentina, né? Dependendo do modelo, né? Tem uma Uhum. chuva pequena agora para o sábado, né? E semana que vem tem uma chuva um pouco melhor. Dependendo do modelo, anos de laninha são assim muito complicados, né? Os mapas colocam a chuva e depois não ocorre naquela intensidade projetada, ou não tem nenhuma previsão e de repente aparece, né? Então, assim, são 60 dias ainda de clima, tanto para o Rio Grande do Sul, né, que também está numa situação difícil de clima, quanto para a Argentina, ainda são 60 dias de luta contra o São Pedro, né, para definir o tamanho dessa safra sul-americana. Tá certo, obrigado, Paulo. Vamos então falar agora com o Elcio sobre o mercado de trigo. Elcio, o relatório indica os principais números, pelo menos que o mercado vem trabalhando, são de estoques. Os estoques dos Estados Unidos, a expectativa é de um aumento. Em janeiro, o número era de 15 milhões 410 mil toneladas para algo em torno de 15 milhões 750 mil toneladas, e com isso os estoques globais também deverão aumentar, passando de 268,4 milhões para 270,8 milhões de toneladas, na expectativa do mercado. O que tu acha desses números, Elcio? Então, Dylan, números que não mudam muito, né? Somente nos Estados Unidos. A ideia é que a safra norte-americana ela esteja consolidada, né? Pelo menos o lado da oferta. A colheita foi lá entre junho até setembro. Terminou a oferta dessa safra que está se falando, a safra da temporada 2022-2023. O que pode mudar? E aí se explica esse leve aumento, né? De 340 mil toneladas nos estoques, que pode vir de uma redução da demanda. A gente tem visto as vendas líquidas norte-americanas muito fracas, e é algo normal, porque nós tivemos até a gente vem numa situação de aperto, né? Os estoques norte-americanos são os menores desde 2007, 2008, então é pouco trigo que tem nos Estados Unidos, até que os prêmios de exportação estão bastante elevados, exatamente para segurar esse trigo no mercado local. Então essa queda da demanda, melhor, a elevação dos estoques pode ser em função de uma redução da demanda. Não creio que haja alguma chance de ter ainda ajustes no lado da oferta, até porque a colheita já foi há um bom tempo. Agora, em termos globais, essa elevação de 2,4, então, dos estoques, em parte seria essa mesma situação norte-americana, repassa para a situação global, mas ainda a gente tem possibilidades de ajustes na produção dos países do hemisfério sul. A Austrália, que o USDA vinha trabalhando até dezembro com uma queda de 3 milhões de toneladas em relação ao ano passado, agora já tem uma safra que é recorde, superando o recorde do ano passado. Questão da Argentina, aí o USDA está, na verdade, também seria o contrário, para a gente pensar num ajuste, porque a produção argentina está, ao nosso ver, aqui até pelos nossos números de safras de mercado, está superestimada, eles estão com 12,5 e o nosso número é 11,6, então teria aí uma margem também de ajuste, mas seria ao contrário se pensar em relação a uma elevação de estoques. Outra questão aí, talvez aí o número maior que a gente tem, é quase 2 milhões de toneladas que a gente tem no nosso número de safras de mercado em relação ao que o USDA vem trabalhando. Aí poderia justificar também essa elevação de estoques. É o que tem, na verdade, para a gente ter de ajustes, é a situação do hemisfério sul. Esses países se colheram agora até o final de dezembro, e no caso da Argentina e Austrália, agora no mês de janeiro. Aí pode ter algum ajuste. No hemisfério norte, do lado da oferta, parece pouco provável.
No lado da demanda, sempre tem a possibilidade, sim, de ter algum ajuste, né? Principalmente nas regiões do Mar Negro, a grande oferta russa, então pode ter elevação, redução de exportações naqueles países. Então, mas o que tem mais do lado da oferta seria mesmo ainda, talvez, esses ajustes que precisem ser feitos aqui no Hemisfério Sul. Tá certo, Elcio. Muito obrigado. Agradeço ao Paulo também. E lembro que na quarta-feira, após o relatório do USDA, a gente retorna para conversar sobre os números e os seus impactos sobre o mercado. Convido a todos para visitar o nosso site, safras.com.br, acompanhar nossa programação de vídeos e áudios e também pedir uma assinatura da nossa, uma demonstração da plataforma Safras e também nos visite, nos consulte, se inscreva nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube, o Safras TV. Obrigado, Paulo. Obrigado, Elcio. E até amanhã. Obrigado, até. Abraço, até. Abraço. Falou.